Muito boa noite, muito boa noite. Tô chegando no fim da noite de segunda-feira. Segunda, 13 de julho de 2026. E hoje um frio em São Paulo. Jesus, que frio, que frio. Uma noite fria. Mas tem que viver, né? A gente tem que viver. Estamos no inverno aqui no Brasil e hoje é inverno. Estamos com 11 graus lá fora, sensação térmica de 9. E aqui em cima, aqui no quarto, 19 graus com sensação térmica, acho que de 17, olha lá. Eita, nós, tá frio, mas estamos chegando, começando a semana. E aí, para começar a semana, tô chegando. Hoje é segunda-feira e vamos combinar que eu ia dormir até um pouquinho mais tarde. E não pude. E por que não pude? Simplesmente não pude porque hoje não foi meu cachorro, hoje foi o lixo, né? A gente tem que pôr lixo. Eu moro em uma casa, moro em Sobrado. E não teve jeito, eu tive que acordar cedo e tive que fazer a colocação do lixo. Hoje eu estou no quarto e o meu cachorro está aqui. Tufa, deita aí mais um pouquinho só um pouquinho. E ele está aqui, para quem não sabe, eu tenho um cachorro que tem 13 anos. Tá bem, tá tratado, mas ele tem um câncer de fígado, então ele tá tratado dentro daquilo que pode, não tem dor, não tem nada, tá bem tratadinho, bonitinho. É um labrador retriever e hoje ele tá aqui no quarto comigo, então hoje realmente a gravação não vai ser talvez muito ampla, mas vai ter o tempo necessário. Já é a terceira vez que eu tô começando a tentar gravar isso aqui. E aí é um labrador retriever, já falei, enfim, e aí vamos lá. Eu tava logo cedo. Eu tenho que acordar às 5h30, 5h40, 6 horas no máximo, quando o Tufão vai fazer o seu xixi, o seu cocô da manhã. E aí, às vezes, volto para dormir um pouquinho. Mas hoje eu ia dormir um pouquinho mais porque hoje eu não tenho aula tão cedo para ministrar online. Hoje a primeira aula a ser ministrada seria 9h30 da manhã. Por que eu falo seria? Porque realmente foi, mas antes disso eu podia dormir até um pouquinho mais, mas eu tive que acordar mais ou menos 6h05 da manhã, porque hoje era dia de lixo, e aí sendo dia de lixo, tem que pôr lixo lá na rua. E aí você fala, mas como assim? Então eu explico. Eu moro em Sobrado, moro com minha mãe, que é idosa, meu cachorro, que é idoso, e meu pai é falecido. E aí neste momento da segunda-feira passa o lixo lá fora. E aí não tem jeito, eu tenho que colocar logo de manhãzinha lá fora. Ah, mas põe à noite. Não, nesse ponto eu sou Caxias. O que eu não gostaria ah, que fizessem, né, de modo geral, eu também não faço. Então, assim, eu faço como manda o figurino. Nesse ponto, eu coloco de manhãzinha o lixo como deve ser. E foi assim que aconteceu. Hoje, logo de manhã, já coloquei o lixo lá fora, já fiz, bonitinho, tudo legal. E aí eu tive que voltar para a cama. Eu ia voltar para a cama para deitar um pouquinho, mas não voltei. E por que não voltei? Não voltei só pelo motivo de que eu já tinha acordado de novo. E aí não tinha jeito, tinha que descer e tinha aí sim que ver o Tufão, mas o Tufão tava roncando, gente, muito, muito. Então assim, eu fiquei lá embaixo mesmo, tudo tranquilo, tudo bem, tranquilinho, em paz. E rolou de ficar bem, ficar sossegado. E agora, desculpem, eu parei para olhar meu cachorro aqui que está no quarto. Eu trato ele muitíssimo bem dentro daquilo que posso.
e ele tem total prioridade. Então vamos lá. E aí, assim, 6h05 fui pôr o lixo fora, aí logo voltei, e quando voltei, como eu disse para vocês, eu ia voltar aqui pro quarto, pra cama, mas não voltei, acabei voltando, subi tal, aqui pro quarto tal, peguei minhas coisas, o básico para ir lá embaixo na sala e ficar por lá mesmo, e aí comecei a estudar, comecei a ler, comecei a fazer, enfim, os meus estudos do direito, porque de manhã é sempre voltado para o direito, até porque a primeira aula que eu tinha para ministrar, a única aula que eu tinha para ministrar de manhã era 9h30 da manhã. Então, assim foi feito. 9h30 eu já estava com o computador ligado e com tudo feito, tudo pronto, tudo legal para montar a minha aula bonitinha. E depois? A aula foi das 9h30 às 11h. 11 horas eu acabei a aula e tal. Minha mãe estava com a roupa já colocada toda na máquina, que assim, conforme eu vou trocando a roupa, eu vou deixando lá na máquina de lavar a roupa, que fica lá embaixo. E, bom, e aí, quando eu terminei minha aula, perto das 11 horas da manhã, faltava acho que uns 2 minutos para as 11. Que foi que eu fiz? Eu acabei ajudando minha mãe a estender roupa, tudo bonitinho, tem que estender, não tem jeito. Tava um sol aqui em São Paulo, mas um sol de porta de geladeira. Que é isso? Um sol que não esquenta, um sol bem bobão, bem, sei lá, bem sem noção. Fazer o quê? Aí acabei de estender a roupa com minha mãe, aí assim, foi me arrumar que eu ia para academia número 1. Hoje tem aula de natação até às 10, agora ainda é menos de 10 horas da noite. Então tá tendo aula lá na academia, que a academia fecha às 10. Aliás, acho que a última aula vai começar daqui a pouco. Bom, enfim. E aí, e aí fui para a academia número 1 e fui fazer aula. Eu cheguei lá, era 10 para o meio-dia. E, enfim, eu tirei a roupa, gente, tava frio demais para ficar de sunga. Até o cacete fica menor, assim, sabe? Quando ele fica bem menorzinho por conta do frio, né? Assim, você sente que fica mais, né? Mais para dentro. Não sei explicar, mas fica diferente. Mas tudo bem, fiz minha aula bonitinha, saí de lá da academia número 1, era 1h da tarde que a aula acabou. E hoje eu não fiquei para os 10 minutos de descanso, se é que eu posso chamar assim, para fazer o que quiser na piscina. Mas saí, né? Vim para casa almoçar com minha mãe, eu sempre almoço com minha mãe. E terminado o almoço, fui para o Drops. O que é Drops? Drops Jurídico é a web rádio que eu montei e que está no ar e que tem aplicativo para o Android, para o iOS. Então tá tudo prontinho, tudo montado, e eu agradeço a você que abraçou essa ideia também comigo e, claro, com a minha equipe. E, enfim, aí lá fiquei até umas 4 da tarde. Isso porque, bom, eu cheguei mais ou menos 2 e pouquinho. E fiquei umas 2 horas lá. Saí, vim para casa para pegar minhas coisas, que eu estava sem o meu fone de ouvido, sem o celular que eu escuto as músicas quando eu estou na academia número 2, que hoje era dia de cardio, né? De cardio aeróbico. Então, muito bem, eu vim para casa e fui para a academia número 2 para fazer os aeróbicos. Aí vocês vão dizer, mas peraí, você vai na academia número 1 e não vai fazer, você não vai fazer nenhum tipo de exercício aeróbico, nada? Não, e sabe por que não? Eu não faço só porque na academia número 1 não tem mesmo, não tem nada. Na academia número 1 ela é exclusivamente voltada para piscina, para natação.
criaram um espaço que ia ser para exercícios e tal, tanto que eu tinha pensado em sair da academia número 2 e ficar na academia número 1. Mas aí eles fecharam esse espaço e deixaram para aulas de dança, aula de pula-pula lá, não sei exatamente o nome daquilo. É tipo cama elástica pequenininha. E, enfim, ah, e aí assim, ficou só mesmo na academia número 1 a piscina. Basicamente, para mim, as piscinas. E assim, eu faço natação e venho embora. E aí na academia número 2 fui fazer meu cardio e fui fazer também os aeróbicos que eu tenho que fazer, que hoje não é dia de Mauro, aliás, amanhã é dia de Mauro. E aí eu fui apenas pro cardio, pro aeróbico. Cheguei, entrei, fiz. Aliás, gostei de uma ideia que eu tive fabulosa. Se eu sou educado e não são educados comigo, o que eu faço? Ah, continua sendo educado, Fábio. Eu quero que se exploda, porque quem não é educado comigo não precisa se preocupar em ser educado comigo no outro dia. E isso vale para qualquer um, tá? Se eu falo, por exemplo, falar para você assim, sei lá, bom dia, boa tarde, boa noite, que nem quando eu falo aqui no começo do episódio, boa noite, ou fala no final, boa noite, bom dia, boa tarde. E se você está aí do outro lado e não me responde, embora seja gravado, você não me responda, ou não me responde, eu quero que você se exploda. Por quê? Porque você não é educado. E se você não é educado comigo, eu não serei com você. É justo, né? E é isso. Então, assim, eu tive esta ideia muito bonita, muito legal, de não dar atenção mais para ninguém que não seja educado comigo. Fato. Aí você pode dizer, mas por que? O que aconteceu? Aconteceu que quando você fala boa tarde para alguém e a pessoa não responde, as pessoas não respondem, sinal que não estão interessados em ter algum tipo de educação. Então, se não tem educação, para mim tudo bem, não tem problema. A vida continua, eu quero que se exploda. A vida continua como sempre continuou e tem que continuar. Muito bem. E é isso. Então, assim, a partir de ontem, a partir de ontem já, Uh, se você é educado comigo, serei com você. Se você não é educado comigo, não serei com você. E aí saí da academia número 2, era mais ou menos 5h40 da tarde, mais ou menos. Voltei na Drops, passei pela Drops, peguei o microfonezinho que eu precisava, vou testar ele amanhã e vim para minha casa. Muito bem, tinha que dar uma aula à noite, agora há pouco inclusive. Então assim, logo que cheguei já jantei com minha mãe e subi para o escritório aqui de casa, aonde fiz a aula e terminei a aula, uma aula de 45 minutos, muito bem, fiz a aula direitinho, né? Fechamos a aula, ainda falei para os meninos, vou gravar para o povo, né? Meus alunos, meus alunos de concursos públicos, né? Melhor deixar bem explicadinho, porque tem sempre alguma besta que vai falar, não, mas são crianças, são adolescentes. Não, é tudo adulto mesmo. Eu não trato com criança nem com adolescente, porque eu nunca estudei para ser professor de criança e nem de adolescente. Muito bem. E aí falei, ó, agora vou desligar, tal, fechamos a aula, vou para meu quarto lá na outra mesa onde tenho as coisas para gravar o episódio do podcast e vou gravá-lo. E aqui estou. E esta foi basicamente a ordem do dia, ou foi basicamente o meu dia, o dia a dia do Fábio. O Fábio fez isso neste dia, nesta segunda-feira, 13 de julho de 2026.
childish fears. And if you have to leave, I wish that you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you scream, I'd fight away all of your fears. And I held your hand through all of these years, but you still all me. You used to captivate me by your resonating light. Now I'm bound by the life you left behind. Your face it haunts my once pleasant dreams. Your voice it chased away all the sanity in me. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. I held your hand through all these years, but you still all me. Tried so hard to tell myself that you're gone, but though you're still with me, Pop. MC. Original. when you cried, I'd wipe away all of your tears. When you'd scream, I'd fight away all of your fears. I held your hand through all these years, but you still Ah, essa música. Ah, essa música. Desculpem que foi meio rápida a minha. Nem tão rápido, mas foi mais simples aí a primeira parte do dia, porque foi basicamente isso. E aí eu tive ainda que levantar aqui da cadeira, tive que abrir a porta aqui do quarto para o meu cachorro ir lá para a sala aqui de cima, onde ele dorme, que tem tudo para ele montado certinho. Ele já tá com a roupinha e tudo, que hoje realmente tá frio. Nossa senhora. Sorte de quem tem aí um cobertor de orelha, né, para viver junto, para estar junto. Que coisa legal. Mas enfim, então aí foi a primeira parte do dia, melhor, primeira parte do podcast, que é o resumo do dia. Falamos de como foi o dia de hoje. Muito bem. E aí assim, quero agora agradecer a você que me acompanha em todas as plataformas. Dizer que no YouTube, finalmente, a equipe técnica deste podcast, que é a galera lá da Drops Jurídico, eles arrumaram o canal do YouTube. Tava com não sei o que tinha lá, que passava, que não passava, que ia o áudio e depois não ia o áudio. Então, assim, era uma bagunça mesmo. Tava uma bagunça.
E me parece, pelo que me parece, agora tá tudo em ordem. Eu estava olhando hoje à tarde, enquanto eu estava na academia número 2, o povo lá lá da Drops colocou tudo em ordem. Deixa eu até olhar aqui de novo nesse aqui. YouTube, eu vou olhar, agora eu tenho tempo. Agora, basicamente, eu tenho tempo. Eu tenho tempo. Aqui, vamos ver. Olha lá, o canal principal do YouTube, youtube.com/podcast do Fábio, está em ordem. Está com todos. O podcast está com todos os episódios lindos liberados. Ah, não. Falta o do dia 10. Dia 10 de julho ainda não subiu ali como deveria, mas vai subir. Tá tudo em ordem. Nossa, agora sim, dia por dia. Todos os dias que tem episódio, tem aí à disposição para você ouvir também pelo canal do YouTube. E em qualquer das plataformas, por favor, se você puder, siga-me. Porque siga-me. Se você gosta do meu conteúdo, siga-me. Não precisa ser exatamente no YouTube, mas também vale na plataforma do YouTube. Em qualquer das plataformas que você estiver, você sempre será muitíssimo bem-vindo, muitíssimo bem-vinda a estar comigo nesta empreitada. E, bom, e aí eu vejo que vocês, os que acompanham, né, os que estão comigo sempre e que me acompanham, me dão a honra de poder falar que estão comigo. Por quê? Justamente porque respondem aqui ao que eu peço, mandam mensagem. Então, só posso agradecer. Do fundo do coração, só posso agradecer. Já respondi várias mensagens hoje e, inclusive, quero agradecer porque você que me ouve e manda mensagem, a maioria me segue. Isso é muito legal. E na segunda-feira, como eu falo sempre, a gente faz um resumão do que vai ser a semana, como eu faço lá no rádio, quando eu apresento meu programa no ao vivo. No gravado eu nem sei o que eles põem, sendo muito franco com vocês. Mas no ao vivo, eles sempre colocam, ou melhor, eles sempre me deixam colocar ali o que eu quero e eu faço o resumo da semana e assim o é. Hoje eu não tenho nem muito o que falar. Não tem mesmo. Bom, vamos falar de ontem. Ontem eu estive na igreja, como de costume. Eu sou católico apostólico romano de batismo, né, por batismo, mas eu sou pastor presidente da comunidade cristã Voz e Fé, uma comunidade cristã com um viés anglicano, nós não somos anglicanos. Nós não somos de nenhum tipo de teologia que já existente. Nós temos o viés anglicano. O que é isso? Nós pensamos mais ou menos como pensa o reverendo Aldo Quintão, que é realmente pastor da igreja anglicana, da Catedral Anglicana de São Paulo. E ele pensa de uma maneira muito ímpar, muito normal, muito tranquila, que aliás, ele pensa como eu sempre pensei, mas desde quando eu conheci essa dinâmica de teologia deles, que eu vejo que eu não estou errado. Por quê? Porque eu sempre estudei isso, aliás, eu fui fazer teologia também para eu me encontrar. Como assim para eu me encontrar? Eu sempre fui bissexual, nunca tive problema com isso, nem na igreja romana, nem em nenhuma igreja. Sempre fui bi, então namorei homem, namorei mulher, de boa, tranquilo. E sempre fui fiel à pessoa que está comigo. E sempre o serei quando tiver alguém. E se tiver alguém. E assim, eu sempre acreditei que amar é o verbo principal. Por quê? Porque a Bíblia trata...
perdão. A Bíblia trata, a Bíblia mostra, a Bíblia demonstra que Deus é amor e diz que quem ama permanece em Deus. Então, se nós somos criaturas de um mesmo Deus, se nós somos criaturas desse ser maravilhoso que é o bom Jesus, bom Deus, nós temos esse amor com a gente. A gente tem esse vamos dizer assim, essa índole, esse pensamento, esse sentimento que é o amor, que é construir uma vida com alguém ou estar com alguém. E assim o é. Então, vamos lá. Então, nesse sentido, eu sou pastor presidente, por quê? Porque quando me formei em teologia, eu pude ser ordenado pastor, e sendo assim eu posso criar o meu espaço, tenho esta prerrogativa de ser pastor, enfim, de poder pastorear um grupo, um rebanho que se diz, mas eu falo um grupo de pessoas que acreditem como eu, que Deus é amor e quem ama permanece em Deus. Muito bem. Mas continuo católico, toco em banda, toco em missa, lá tenho meu ministério de música que fui eu que fundei, eu que criei, eu que encabeço, eu que coordeno, e coordeno aí uma galera. São assim, deixa eu ver, de manhã tem 1, 2, 3, 4, 5, são acho que, não, entre tudo são os 16, 17, mais ou menos, entre tudo. E por que eu falo isso? Justamente porque nós, lá do Ministério de Música, nós entendemos que nós somos criaturas divinas. E se somos criaturas divinas, sim, todo mundo merece respeito. E isso que é legal. E por isso que eu sempre fui católico, mas não gosto muito de algumas ideias que a Igreja Romana tem. E aí achei melhor construir esse grupinho que acredita, assim como eu, e como a Igreja Anglicana, por exemplo, também acredita, que o amor de Deus é um amor inclusivo, mas o amor, tá? Não é a putaria. Repito o que eu falo sempre. Isso você já está cansado, você já está cansada de saber que o amor é inclusivo. E aí vem uma pergunta que eu já recebi e agora eu vou responder de maneira global, de maneira geral. Qual foi a pergunta? Me perguntavam assim no WhatsApp aqui do podcast. Fábio, por que você se diz tanto que o amor é inclusivo, tal, né? Que Deus tem um amor inclusivo, tal? Por que você não fala na língua neutra, na linguagem neutra? Porque eu não sou idiota. Porque eu eu estudei língua portuguesa. E na língua portuguesa você aprende que, quando eu digo assim, bem-vindos todos, eu estou dizendo bem-vindo todos os homens e todas as mulheres e todas as criaturas. Não importa se homem cis, não importa se homem trans. Não importa se mulher cis, não importa se mulher trans. O que importa são pessoas, são seres humanos e todos são bem-vindos. Isso, a língua portuguesa é clara nesse sentido. Então não tem essa história de todes. Todes é o carales, para não falar uma besteira. Muito bem. Então é isso. Então assim, eu já respondo de uma maneira global. Assim, demorei para responder isso? Demorei. Por quê? Porque eu esperei alguns e-mails ou algumas mensagens chegarem para aí sim eu poder falar, eu poder responder. Quando eu vejo que é uma dúvida, é um problema, sei lá, uma questão, alguma coisa que é muito perguntado, aí eu acabo, vamos dizer assim, aí eu acabo falando, aí eu acabo realmente respondendo globalmente, se é que eu posso falar assim. Então, para mim, todo mundo é bem-vindo. Todos são bem-vindos. Todos. Sem exceção.
todos. Mas linguagem neutra comigo não dá. Isso, ainda mais eu que adoro estudar e estudei feito um desgraçado a vida inteira. Aliás, desgraçado não, porque quem estuda não é desgraçado, muito pelo contrário. Quem estuda é quem tem a graça de Deus de poder estudar. Ah, mas Fábio, eu não gosto de estudar. É seu direito. É seu direito. Mas se você estuda, a tendência é você ter aí um bom caminho, né? Um bom caminho, uma boa estrada na sua vida. Por quê? Podem te tirar tudo. Podem te tirar todos os bens materiais. Podem te tirar o que você quiser. Tudo o que você quiser. E aí vão te tirar tudo. Televisão, carro, videogame, sei lá, celular, tablet, tudo podem te tirar. Só que não vão te tirar, e não vão te tirar mesmo, o teu conhecimento. O teu conhecimento, esse ninguém tira. O que você estudou, o que você aprendeu, o que você vive, o que você entende, aprende, compreende e se dispõe a vivenciar de uma maneira legal e com responsabilidade, isso ninguém tira. Ladrão nenhum rouba. Podem te roubar todos os bens materiais, mas o teu estudo, aquilo que você aprendeu, isso jamais vão te roubar. Ninguém rouba. Isso jamais. Enfim, mas sei lá, nem sei porque eu fui para tão longe assim. É que ultimamente eu ando ainda no meu tempo de inferno astral. Pelo que eu soube, pelo que enfim me falaram, eu não entendo de inferno astral. Se estiver errado, me corrijam. Você tem o inferno astral até um mês antes e até um mês depois do seu aniversário. E realmente, assim, eu fiz aniversário dia 1º de julho, eu fiz 99 anos, então aí eu tô ainda dentro do meu inferno astral, vamos chamar assim. E aí se acaba virando aquele canceriano chato, que aliás canceriano é chato, gente. Canceriano é chato. Canceriano é besta. Canceriano é um signo imbecil. Como é que eu sei isso? Eu sou canceriano. E eu posso falar que é o pior signo do zodíaco. A gente vive o sentimento 48 horas por dia, não é nem 24 horas, mas 48 horas por dia. É estranho, realmente estranho, mas tudo bem. E fica sempre o sentimento, né? Fazer o quê? No necesito más de nada, ahora que me iluminó tu amor inmenso fuera y dentro. Créeme esta vez, créeme porque, créeme y verás, no acabará más. Tengo un deseo escrito en alto que pueda echar. Mi pensamiento no depende de mi cuerpo. Créeme esta vez, créeme porque me haría daño ahora, ya lo sé. Hay gran espacio y tú y yo
così diventi un grande quadro che dentro me ricopre una parete bianca, un po' anche stanca. Molto stanca. Credimi se vuoi, Credimi, credimi perché credimi. farei del male solo e ancora a me. A me, Qui tra le cose che ho qualcosa di più che non hai avuto mai. Hai bisogno di vivermi di di più. Se una vita sì, non lasciare libero disperso questo mio spazio adesso aperto. Ti prego, vivimi senza vergogna, anche se hai tutto il mondo contro tu. Lascia la banalezza, prendi il senso, ascolta quello che ho qui dentro. Hai aperto in me la fantasia, l'attesa i giorni di un'illimitata gioia. hai preso me, Sei la regia, inquadri e poi risposte in base alla tua idea. e vivimi. Vivimi senza paura, anche se hai tutto il mondo contro. Lascia l'apparenza. Isso já virou assim um meu hino, a minha história de vida, né? Eu falaria isso para acho que 2 pessoas só hoje em dia, 2, talvez uma pessoa só. E não é ninguém de academia, tá? Volto a repetir, antes que venha de novo a questão. Não, mas é academia. Não é academia. Não é academia. E por que não? Porque meus valores vão acima de qualquer coisa, velho. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então não tem essa besteira de nossa, não. Cruzei a porta de academia, agora pra mim, dali pra dentro, é tudo besteira, tudo bobagem e não vinga. Bom, e aí, que mais? Acho que hoje, começo de semana é tranquilo. Acho que a partir de amanhã que começa assim, o vai que cola, né? Vai que cola é bonito, hein? Vai que cola é... Mas não, mas é que assim, aí começa realmente a vida, né? Segunda-feira é um dia tranquilo. Normalmente eu não tenho muita aula de manhã. De noite não tenho muita aula, ou às vezes não tenho nem aula mesmo de segunda-feira. E normalmente depende também, né? Às vezes sim, às vezes não. E o que mais eu tenho para dizer? Eu tenho para dizer que respondi já a questão da linguagem neutra. Não respondo mensagem de piroca, mensagem de bunda, isso pra mim não cola, não respondo. E por que não respondo? Pelo simples motivo de que eu sou muito mais do que um cacete. Eu sou muito mais do que uma bunda, né? Assim, muito mais, nossa, muito mais. Mas muito mais. Muito. Então, assim, não tenho nem muito o que dizer. Tenho só que... bom, tenho que dizer, infelizmente. Me desculpem, mas eu não respondo mensagem de putaria. Só putaria, não. Mas você... Aliás, né... pessoas já me disseram assim, mas você passa uma imagem de santinho, mas você não tem jeito de ser santinho. Não sou santo. Se eu fosse santo, eu estaria num altar
sendo venerado. Eu sou normal como qualquer outra pessoa. Com a única diferença, com a única coisa que eu consigo, falando de mim, eu, Fábio, eu consigo mesmo fazer acontecer, ou enfim, fazer os meus valores ficarem acima de qualquer coisa. E ficam mesmo. Meus valores não ficam abaixo de nada. Meus valores são meus valores e é isso que me faz seguir. E repito, o que eu digo sempre, se eu quisesse putaria por putaria, eu não... Primeiro, eu jamais buscaria em internet. Eu fiz a merda, assumo. Fiz a merda, bom, nem tanta merda assim, mas eu na época eu usava muito, isso teve uma época da minha vida, 1998, 99, eu usava muito o bate-papo que tinha de telefone. Tinha um bate-papo de telefone e muito bem. E aí eu tinha esse hábito de ligar, eu ligava muito para o extinto 145. Nossa senhora, 145. Esse número tem história. Tanto tem história que o meu primeiro namorado gay foi o Fábio, e Deus o tenha num bom lugar. Eu conheci ele pelo 145. Então assim, a gente trocou uma ideia muito legal por telefone. E depois a gente saiu e a gente só foi pensar em transar, só foi comer ele no terceiro encontro. Nos dois primeiros a gente conversou, a gente namorou, a gente teve vontade, ele pôs a mão ele pôs a mão aqui em mim e tal, né? Mas não saiu disso porque não era para sair disso, não tinha por que sair disso. E, enfim, é por isso que eu falo, eu não sou santo, nunca fui santo e não penso em ser santo, mas eu tenho muito mais a oferecer do que 23 centímetros de um pedaço de carne. Isso é fato, isso é a certeza mais bonita que eu tenho da vida, até porque eu não estudei, eu não me preparei, eu não sou um nerd, como eu costumo dizer, eu não sou um nerd à toa. Gosto muito enfim, de estudar, de aprender, de ler, isso eu gosto, sempre gostei e não é agora que eu vou deixar de gostar. Então, por isso, se eu quiser algo, deixo isso muito claro, eu nunca vou buscar na internet. Assim, eu não tenho tempo para ficar num cardápio eletrônico, por exemplo. Assim, cada um que fique, que faça, que viva aquilo que quer viver da maneira como quer viver. Eu não tenho, Fábio, não tenho vontade, não tenho tempo, não tenho tesão de ser uma opção de cardápio. Como assim? Tem esses aplicativos malucos de encontros, né? Você vê aí as besteiras que acontecem e, enfim, e aí as pessoas vão lá, passa o dedinho para a direita, para a esquerda ou esquerda e vai selecionando sim ou não, procurando ou esperando dar um match. Isso é ridículo, é idiota. Você põe naqueles aplicativos, você põe a foto que quiser, e se você já me segue há algum tempo, você sabe que um pouquinho antes de eu voltar com esse podcast em 2020, eu fiz o teste, deve estar, não tenho certeza, mas deve estar, as fotos devem estar lá no blog. Eu não me lembro se eu coloquei, porque faz uns 7, 8 anos que eu fiz isso. Fiz um teste. Eu criei um perfil nesses bate-papos malucos desses aplicativos de encontro.
e não coloquei minha foto, não coloquei mesmo, não coloquei. Coloquei foto de um cara lá, norte-americano, enfim, já até morreu, coitado, na época. Na época eu coloquei a foto, não me lembro de quem, mas enfim, isso faz pelo menos uns 8, 9 anos. E aí, eu fiquei nesse bate-papo por 2 meses. E fui conversando com as pessoas online. Nunca saiu do online, até porque eu não era o homem da foto. Então, eu apenas conversava pelo aplicativo. Não saímos do aplicativo. Isso não saímos. Não saímos. Eu não passei número, não passei nada. Na época era bate-papo pelo aplicativo. E eu mostrei por A mais B, isso no outro podcast, no podcast anterior também eu fiz isso. Então era 9 anos atrás, isso mesmo, 9 anos atrás. Nós estamos em 2026, era 2017. 2017, quando eu fiz isso. Meu pai morreu em 2015, eu fiquei com o Rafael em 2016. Em 2017 foi quando eu criei isso daí para mostrar por A mais B que o que vale aí é você ser cardápio. Você é uma opção no cardápio. E isso é ridículo. Então, assim, a minha fisiologia, que todos nós temos a fisiologia humana, e a minha fisiologia diz: se eu precisar me aliviar, eu me alivio eu mesmo comigo mesmo. Eu não preciso. Se eu quiser comer alguém, eu sei exatamente onde ir. Se eu quisesse dar para alguém, eu saberia onde ir. Então, assim, meu caso é comer até aí, como eu já falei, eu fui passivo uma única vez na vida e não foi muito aquilo que eu esperava. Então, não segui nesse caminho de passivo, porque para mim não era legal. Sim, experimentei e não gostei. Eu tinha o quê? Uns 17, 18, foi um pouquinho antes de namorar o Fábio. Não, foi antes, bem antes, bem antes. A Vanessa eu namorei lá atrás um tempo, antes da Vanessa, muito antes. Eu tinha acho que saído do colegial. Nossa, faz muito tempo, eu nem lembro mais. Eu lembro que foi uma vez e realmente não achei legal, não gostei, não achei nada interessante. E dali pra frente eu falei, não é o que eu quero, ponto final. E por isso. Mas, enfim, sei lá, fico aqui falando, eu vou longe se deixar. Não é bem o objetivo da questão. It's tearing up my heart when I'm with you, but when we are apart, I feel it too. And no matter what I do, I feel the pain, with or without you. Hey. Baby, I don't understand
Muito bem, muito bem. Aliás, com essa música aí, me lembrei da época de um filme que, isso é 2000, acho que 2011, 2012. Eu tinha terminado o namoro com o Ivan, aí me aparece um vídeo, um filme chamado Amizade Colorida, na época com o Justin Timberlake. Que, nossa, ele era um gato, puta merda. Ele era realmente gato. Não sei agora como tá, que eu nunca mais vi. Mas eu achava ele gostoso pra caramba. A mocinha também era gostosinha no filme. Bem interessante, bem legal, bem legal. Aí eu me lembro que tinha. A Naira tinha um amigo. Agora esqueci o nome do amigo. Naira é minha amiga da época da infância, desde a infância. E. Ela tinha um amigo e ela dava ideia do tipo, faz uma amizade colorida aí com ele e tal. E com todo respeito, eu nunca tive essa paciência. Tudo bem que eu tive um caso, isso em 2000 não. Eu namorei a Vanessa em 1992, não, 94, acho. 93, 94, mais ou menos. E nesse tempo, depois que a gente terminou, já até falei aqui os motivos e tal, veio a ideia, me veio a ideia enfim, de curtir a vida. Eu curti com carinho na época o Roberto, que também já morreu. Deus o tenha num bom lugar. O Roberto, enfim, era um passivo, um amigo meu, era um conhecido meu, passivo, que na época ele falava, eu gosto do que você tem, você gosta do que eu tenho, então vamos unir o útil ao agradável. E aí naquela ocasião, lá atrás, no tempo, depois que eu namorei a Vanessa, foi quando aí sim eu vivi essa amizade colorida, tipo Staring Up My Heart, né? A história da música. Enfim, assim, viajei na maionese, mas não é que realmente me fez lembrar. Mas é isso, gente. Acho que, de um modo geral, basicamente é isso. Eu não tô pra putaria. Aliás, eu nunca estive tecnicamente pra putaria, tá? Eu sempre quis amar e ser amado, e quero, se for pra acontecer um dia, que seja assim. Agora, vamos combinar de um outro lado da história. Eu não quero nada tóxico, muito pelo contrário, eu quero uma coisa legal, que faça bem para todos que eu quero dizer, para mim e para mais uma pessoa, seja homem, mulher, não importa. Eu quero que seja algo bonito, que seja algo legal, que seja algo que valha para os dois. Então, enfim, putaria não, nada contra, mas também nada a favor, né? Já, assim, acabei já pensando em um monte de coisa daqui pra lá, de lá pra cá, e deixo até responder deixa eu ver aqui, a Luana, eu acho, deixa eu ver, Luciana do Rio de Janeiro, deve ser, porque é 21, não falo de onde é, que ela diz assim, puxa, eu torço, deixa eu ver aqui, puxa, eu torço para que você ame e seja muito amado. Pena eu não ser de São Paulo, senão eu até me atreveria. Bom, enfim, ela diz umas outras coisas, mas enfim, Luciana, obrigado, um beijo para você aí no Rio. E, enfim, isso é o que eu mais escuto, é o que eu mais leio, o que eu mais escuto, infelizmente. E fazer o quê? Eu acho isso fabuloso, o povo mandar assim do tipo, nossa, tal, não sei o quê, você é especial, tal. Aliás, eu ouvi isso de ex-namorados, velho. Ex-namorados, quando vem depois de um tempo, até o Fábio, Deus o tenha, vem depois no meu WhatsApp,
Ah, se eu tivesse ficado com você, se eu tivesse vivido o que você queria naquele momento, tudo teria sido diferente. É, assim, não adianta chorar as pitangas. Quando começa que percebe que eu não tô para brincadeira no sentido assim, eu não tô para zoar a pessoa. Não quero zoar com sentimentos, como também não quero que zoem com os meus. Eu tenho sentimento como qualquer outra pessoa também os tem. Então, quando eu começo a gostar de alguém que realmente eu falo, putz, a gente podia namorar, ou talvez quer namorar comigo, tal. Se eu colocar uma aliança no meu dedo e por consequência no seu, eu serei fiel até debaixo d'água. Isso, assim, aprendi desde sempre, desde sempre. O sentimento a gente não brinca. Com o sentimento não se brinca. A gente tem que ser honesto e franco com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente pretende, com aquilo que a gente imagina, com aquilo que a gente sonha. E respeitar o outro, respeitar a outra pessoa é parte do todo. Até porque nós somos amor. Eu sempre falo isso, né? Nós somos amor, não é? É. Então, se nós somos uma peça do amor, uma chave do amor, nós, mais do que nunca, mais do que ninguém, nós temos que ver, que enxergar no outro o amor. O amor está em mim, mas também está no outro. Se a gente enxergar isso, a putaria acaba. A putaria acaba. A gente vai viver a dois. Ou, enfim, da maneira como você quiser viver o seu amor, o seu romance. Pra mim, romance é a 2. Romance é a 2 e não a 10. Mas quem enche o saco ouvir isso do tipo sempre, olha, você seria legal, não sei o quê, você seria especial. Seria, né? Mas alguém querer assumir o romance, o amor e tal, aí é difícil. Aí querer assumir um romance com fidelidade, com visão de futuro, com respeito, com amor, aí é difícil. Mas mesmo assim, um beijo pra você, Luciana, obrigado aí no Rio de Janeiro. Você não pôs a cidade de onde você me ouve, mas você mandou seu WhatsApp, eu vejo pelo 21 aqui, e enfim, eu agradeço de coração. Fora as outras mensagens que chegam, falando do Gabriel, falando do Davi. Davi esquece. Davi vocês podem esquecer. Pode jogar isso para escanteio. Aliás, pode chutar para fora. Pode chutar longe. Chuta que é macumba. Chuta longe. E aí? Aliás, chuta que é macumba é ridículo, gente. Outra coisa que, pelo amor de Deus, que idiota. Que coisa imbecil. Que coisa nojenta. Nossa, desculpem. Do fundo da minha alma, desculpem. Do fundo do coração. Não chuta nada não, porque cada um tem direito de acreditar e de vivenciar aquilo que quer. Chuta a merda que acontece aí fora. Chuta quando a pessoa é idiota. Chuta quando a pessoa não presta. Chuta quando a pessoa não vale nada. Chuta quando a pessoa não é digna de estar no mesmo patamar que a gente. Agora não chuta a religião, não chuta a crença. Isso não. Eu falei agora tão automático que até eu mesmo me senti mal. Me senti podre, me senti infeliz, me senti imbecil. Eu estudei teologia e falo essa merda. Eu sou idiota, eu sou um filho da puta nesse sentido. Então, assim, não vale nada. Desculpem, falei merda e isso eu não falo mais porque acho ridículo. A gente tem que vivenciar o amor, vivenciar o respeito, vivenciar a coisa boa, vivenciar o bem para o outro. Sempre, não importa qual seja a sua religião. Até porque você acreditando em alguma coisa ou não acreditando em nada, você está acreditando no bem, em fazer o bem, em ser o bem, em estar bem, em desejar o bem. E é isso que conta. É isso que vale a pena. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation Mr. Worldwide, of party people. get on the floor, darling, get on the floor. Red one.
it up like a Tonka truck. Dale. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break a sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Así mismo, así me gusta, así me gusta, así me gusta. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. I know you got it, clap your hands on the floor. And keep on rocking, rock it up on the floor. If you're a criminal, kill it on the floor. Steal it quick on the floor. On the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. It's getting ill, it's getting sick on the floor. We never quit, we never rest on the floor. If I ain't wrong, we probably die on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Así me gusta, así me gusta, así me gusta. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. La, 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 la. Tonight we gon' be it on the floor. Donk, it's like a trunk full of bass on an old school Chevy. 7 tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Chonky Conk, and watch a chico get Donkey Kong. Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. Tonight we gon' be it on the floor. La, 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 la. Tonight we gon' be it on the floor. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Tonight we gon' be it on the floor. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Tonight we gon' be it on the floor. Muito bem, muito bem. Mas assim, nossa, eu tava pensando isso. Eu falei uma merda e fui olhar. Tem uma música do Tchê Garotos chamado Chuta Que é Macumba. Gente, isso é chato, é meio ruim, né? Tudo bem, nós estamos na época do politicamente correto, mas é errado, dói fazer isso. Isso é uma espécie de preconceito, não é nem preconceito, gente, é uma coisa chata. A pessoa acredita numa coisa e a gente vai lá e é a mesma coisa que pegar a religião católica, aquele bispo da Igreja Universal que uma vez chutou a santa. E isso é ridículo, isso é ridículo, isso é ridículo, isto é ridículo, é ridículo. Falar chuta que é macumba, tudo bem que é uma expressão que já existia tal, e existe até hoje, mas me doeu no meu ouvido,
Juro, me doeu no ouvido. Eu olhei aqui diz: a expressão chuta que é macumba é um jargão popular e historicamente pejorativo no Brasil associado ao racismo religioso. Originado da perseguição às religiões de matriz africana, incitava pessoas a chutarem oferendas rituais encontradas na rua, como aponta um artigo da revista Sarcofa, ou Sankofa, deve ser Sarcofa, S-A-N, não, é Sankofa, da USP. A palavra macumba também designa um instrumento de percussão. Muito bem. Isso eu acho ridículo. Toda religião busca o bem. Não existe religião que busca o mal. Então, assim, buscar o bem é parte do todo. E assim seja. Aí, aliás, até já respondo uma questão muito bonita que já me chegou. E assim, vou responder como todos os pastores e todos enfim, todo o ministro de confissão religiosa diz. O que ele diz? Ele diz assim: se você for namorar alguém, namora alguém que pensa mais ou menos como você na espiritualidade. Ou seja, se você é macumbeiro, tem que namorar uma macumbeira. Se você é um bandista, namorar uma umbandista. Se você é católico, uma católica, ou um católico que seja. Se você é evangélico, um evangélico. Se é espírita, um espírita. E assim vai. Porque é mais fácil de você ter aí a vivência espiritual também. Mas não quer dizer que você não pode namorar alguém de outra religião. Nossa, isso é assim, aliás, vou longe, agora eu vou mais longe, vou bem mais longe. O Diógenes, meu segundo namorado, ele era da macumba, ele era macumbeiro. E nós namoramos muito bem, por sinal, eu era católico romano, sou católico romano, e a gente namorou muito tempo, Nossa Senhora. Foi muito legal, foi muito bom. Depois que a gente faz teologia, a gente começa a ouvir com o ouvido do coração, coisa que dói. E aí isso me machucou. Tanto me machucou que eu peço desculpa de novo a você que me ouviu, porque não é certo falar esse tipo de coisa, não é certo nem cantar esse tipo de coisa. Tem música, além do Tchê Garotos, tem umas 2, 3, 4 músicas aí falando isso, chuta que é macumba. Que imbecilidade. Vamos pensar, vamos crescer, vamos nos unir, gente. Isso que é legal. Vamos estar unidos, sermos unidos. É isso que conta. É isso que conta. Se nós somos amor, se nós somos pedaços do amor de Deus na terra, vamos semear o amor que é bonito. Vamos fazer o amor vencer. Que isso é bonito, isso é legal. E é isso, eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, jamais. Mas eu posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. E isso é o que conta. É isso, meu povo, por hoje é só. E um beijo para todo mundo. E mais ainda, não falei do Gabriel, mas também eu já vou falar dele em alguns instantes para fechar o episódio de hoje. Vai, então. Está na hora de dizer tchau. Foi muito bom estar aqui com vocês. Está na hora de dizer tchau. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal, foi muito bom, foi um prazer. Foi legal brincar com você.
Muito bem, muito bem. E é assim que funciona. Bom, aí falando do Gabriel, ele continua sendo o meu crush do Carrefour. Esse ad eternum, esse é meu crush do Carrefour. Esse não troco por nenhum outro. Muito fofo. Seria muito legal ter ele pra mim, mas não posso exigir que ele queira viver o mesmo que eu. Aliás, eu não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu. Mas eu posso continuar achando ele uma gracinha, eu posso continuar achando ele um gatinho, posso continuar achando ele um tesãozinho de cara, e ele realmente é um tesãozinho bem interessante. E, aliás, a foto dele tá lá no meu Instagram do podcast, no particular, no fechado, que eu não vou abrir para todo mundo, até porque não tem porquê. Os meus dois crushes, então, são o Aguinaldo, que era do Pet Shop, esse vai ser eternamente, e o Gabriel do Carrefour, que é muito fofo. Ô, moleque fofo. Moleque, fala moleque, parece que tem 15 anos. Não, deve ter uns 20 e poucos anos. Esse realmente é um crush. Esse continuará sendo meu crush. Crush no sentido de eu adoraria ter ele para mim, para viver comigo, para estar comigo, vivendo uma história juntos, mas eu não posso obrigá-lo. Aliás, não posso obrigar ninguém. Então, assim, fica só na vontade. Ponto final. Isso para mim é crush. Aliás, eu vou fechar perguntando para o chat GPT o que ele entende por crush. Vamos ver aqui. Vamos lá. Aqui. Boa noite, chat GPT. Eu quero só, por favor, que você me responda. Eu estou gravando aqui o episódio do podcast de hoje. Eu gostaria que você me respondesse, por favor, o que é o crush. Quando eu digo assim, por exemplo, Gabriel do Carrefour é meu crush. Ele é muito fofo, adoraria ter ele para mim, mas não posso obrigá-lo a querer ter uma história comigo, e só posso desejar que ele seja feliz com quem quer que seja. O que significa esse termo crush? Boa noite, Fábio. A palavra crush vem do inglês e no uso atual significa alguém por quem você sente uma forte atração ou uma paixão, geralmente no início ou ainda não correspondida. É aquela pessoa que desperta admiração, interesse romântico. Infelizmente, estou com alguns problemas no momento. Não, assim. Então eu vou ler aqui o que ele tinha escrito. Vamos lá. Boa noite, Fábio. A palavra crush vem do inglês e no uso atual significa alguém por quem você sente uma forte atração, uma paixão, geralmente no início ou ainda não correspondida. É aquela pessoa que desperta admiração, interesse romântico até o encantamento, mesmo que não exista um relacionamento entre vocês. Aí ele diz assim: quando você diz o Gabriel do Carrefour é meu crush, você está dizendo que ele é alguém por quem você tem interesse afetivo ou romântico, que você acha bonito, fofo ou especial, e com quem gostaria de ter uma oportunidade de construir uma história se isso também fosse da vontade dele. Aí ele diz aqui, deixa eu ver, pelo que você completou em seguida, a frase ganha um significado muito maduro. Você reconhece o seu sentimento, mas também respeita a liberdade do outro. Em outras palavras, você está dizendo: eu gostaria de viver uma história com ele, mas sei que não posso exigir que ele queira o mesmo. Por isso, desejo sinceramente que ele seja feliz comigo ou com quem ele escolher. Acho que essa última parte é muito bonita, porque mostra que um crush não é posse, é apenas um sentimento de admiração e de esperança. Se houver reciprocidade, pode nascer um relacionamento. Se não houver, continua existindo o respeito e o desejo de que a outra pessoa seja feliz. Essa, para mim, é uma compreensão saudável do que significa ter um crush. Não vai me responder, não vai falar nada. Tá num momento meio sem noção, então tudo bem, mas foi o que ele escreveu aqui. Vou ver depois se eu printo essa tela e posto ela no... Peraí, deixa eu pôr aqui. Vou printar a tela e vou postar essa tela
lá nas redes sociais para que vocês tenham noção do que foi que ele respondeu dentro do que eu perguntei. Então, assim, Gabriel do Carrefour é meu crush. Ponto pacífico, ponto final. É um crush. O Aguinaldo do Pet Shop sempre vai ser meu crush. Não sei como ele tá hoje, não sei mais nada dele. Eu sei o básico. E nunca mais o vi, não sei, mas desejo que ele esteja bem e muito feliz. Isso já é muito legal. E para você eu desejo sempre uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Agradeço do fundo da minha alma porque você está aqui comigo. Peço a Deus que abençoe a sua vida e que você volte para conversar comigo mais vezes. Mande sua mensagem, me siga, dê o seu joinha se estiver no YouTube, enfim. E muito obrigado do fundo do coração a todos. Beijo no coração de todos, especialmente do Gabriel, meu crush lá do Carrefour. E agora é assim, se você é educado comigo, serei educado com você. Se você não é educado comigo, eu quero que você se exploda, não perca o meu tempo. Eu sei bem o que eu quero viver na minha vida, não posso exigir que ninguém queira viver o mesmo que eu, mas posso sim procurar alguém que queira viver o mesmo que eu. Isso sim, aí eu posso. E é isso, um beijo carinhoso a todos, um abraço por trás para quem curte, um abraço normal para quem curte também, uma noite abençoada e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!